Eu já fiz os cumprimentos quando estive aqui anteriormente. Eu não vou falar sobre um tema específico, deputado Freitas. Eu vou fazer uma analogia de questões gerais, usando a questão da leitura dos clássicos. Quando a gente fala de um clássico, é muito comum no Brasil, que é o país do futebol, falar em clássico do futebol, né? Eu, como não entendo muito de futebol e não acompanho muito, eu entendo um pouco mais sobre clássicos da literatura, clássicos do cinema, clássicos do teatro. E na literatura, são denominados clássicos aqueles livros que foram escritos, não importando a época, eles servem para fazer uma analogia em qualquer época. Então, se você lê um livro de Sócrates, Platão, eles praticamente não escreveram, os pensamentos foram escritos depois, mas se você ler hoje muita coisa do que escreveram, ou os filósofos do século XVI, XVII, XVIII, servem para analisar situações da atualidade. Na literatura específica, de clássicos, do romantismo, do realismo, esses também nos auxiliam muito a pensar sobre várias questões. José Saramago, escritor português morto há pouco tempo, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura em 1998, foi agraciado também com o Prêmio Camões, o maior prêmio da literatura portuguesa, em 1995. Ele tem 2 livros que todo mundo deveria ler, mesmo quem não gosta muito de ler. Ensaio sobre a cegueira e ensaio sobre a lucidez. Em ensaio sobre a cegueira, ele relata hipoteticamente um país ou uma cidade onde de repente todas as pessoas ficam cegas. É uma cegueira branca. E apenas uma mulher se mantém enxergando. É a mulher do médico. Quem já leu Saramago sabe que normalmente ele não dá nome aos personagens. Então ele diz o médico, a mulher do médico, o filho da cozinheira, alguma coisa assim, de tal forma que você mesmo possa ampliar a imaginação sobre o que ele está narrando. Em ensaio sobre a cegueira, então apenas a mulher do médico mantém-se enxergando, sem dizer para ninguém. E tem uma parte do livro que ela, fazendo uma reflexão sobre a condição dela como a única mulher que enxergava, ela diz: alguém podia imaginar que num mundo de cegos eu me sentisse como uma rainha, mas ao contrário, eu sofro muito, a dor é muito grande por enxergar. Essa é uma analogia que pudéssemos fazer em nosso tempo. Há uma cegueira branca, parece que reina na sociedade. E alguns, talvez, que consigam enxergar um pouco além, sofrem muito, de todas as formas. São perseguidos, são defenestrados, são desqualificados o tempo inteiro. Mas, na sequência, Saramago escreve ensaio sobre a lucidez. E aí, hipoteticamente, um país onde vai haver uma eleição, tem o partido de centro, o partido de esquerda e o partido de direita. E no dia da eleição ninguém aparece para votar, pouquíssimas pessoas aparecem para votar. E aí eles não conseguem atinar por que as pessoas não foram votar. E marca-se uma outra eleição. E novamente pouquíssimas pessoas aparecem para votar. E não há como ter vencedor, porque o número de pessoas que vão votar é muito pequeno e o número de votos que tem cada partido também é muito pequeno. O governo, então, ao invés de fazer uma analogia mais profunda de por que os eleitores não vão votar, o governo começa a achar que aquilo é a armação de alguém, que alguém está por trás daquilo, que alguém está fomentando uma rebelião contra o país e a democracia, ao invés de fazer uma outra análise. E nesse segundo livro, os personagens do primeiro aparecem, e justamente eles escolhem como bode expiatório a mulher de ensaio sobre a cegueira. Ela acaba sendo assassinada. Por que eu estou falando sobre esses 2 livros? No caso de ensaio sobre a lucidez, parece-me que é o que está faltando. As pessoas estão sempre olhando e procurando e tentando encontrar um bode expiatório onde ele não existe.
Então, se ensaio sobre a lucidez, o governo tivesse feito uma análise sobre o próprio governo e a política, teria encontrado o motivo pelo qual as pessoas não estão indo votar. Hoje, me parece que Saramago está mais atual do que nunca, tanto nessas duas obras quanto em outras, tanto quanto o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez. Leiam Saramago, fará muito bem. Muito obrigado, presidente.